Filipenses 1, do 12 ao 19, o triunfo. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo escreveu essa epístola da prisão em Roma, de maneira que as minhas prisões em Cristo, ele era um prisioneiro por causa do seu relacionamento com Cristo. A pergunta seguinte seria: quem é Cristo? Foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Não apenas os membros da guarda pretoriana, que tinha a custódia de Paulo, mas também todo o próprio Petrório, com todos os juízes e funcionários, estão incluídos nesta declaração. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, muitos cristãos em Roma haviam sido persuadidos pelo corajoso exemplo de Paulo na prisão. Ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Isso se refere ao fato de que eles terem superado a tendência de permanecerem calados. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Em outras palavras, na pregação deles, opunham-se a Paulo, quaisquer que fossem os motivos. Mas outros de boa mente, alguns tentavam, na pregação deles, ajudar a Paulo. Uns, na verdade, anunciavam Cristo por contenção, não puramente. Eles tinham motivos que não são de Deus, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Esses pregadores, quem quer que fossem, estavam procurando tornar o encarceramento de Paulo pior do que já era. Mas outros por amor. Ao apontar para aqueles pregadores que de fato tinham amor a Paulo, ao mesmo tempo está dizendo que pregadores do versículo anterior não tinham. Sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. O Evangelho não só deve ser pregado, mas também definido contra as falsas doutrinas. Isso a maioria dos pregadores não fará. É o que dizem hoje. Se o pastor está roubando, se o pastor está adulterando, se o pastor está fazendo isso e aquilo, o que importa é eu vir na casa do Senhor e adorar o Senhor. E Deus cuidará do pastor. É mentira. Não é isso que a palavra do Senhor nos diz. A palavra diz que nós não devemos andar com esses homens e mulheres, que nós devemos ser o oposto. E para ser o oposto, não podemos ser, diante da palavra do Senhor, cúmplice deles, porque a palavra do Senhor diz que se sabemos que o irmão rouba, adultera, está em fornicação, seja lá o que for, e não exortarmos ele, que nós somos cúmplice dele. E aí o julgamento não é só daquele que está fazendo o delito, mas daquele que se cala também. Mas que importa? Isso não quer dizer que Paulo aceitasse as atividades desses pregadores descarados, mas que ele não permitia que isso o incomodasse. Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Paulo estava totalmente satisfeito com o fato de que o servo devia ser denunciado e o Senhor anunciado. Pelo menos alguns bem estava sendo feito. Embora esses pregadores descarados tivessem calado Paulo, ele não responderia da mesma maneira, que deve ser a atitude do verdadeiro pregador. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Isso expressa a ideia de que algumas pessoas obterão algum conhecimento de Cristo, até mesmo desses pregadores descarados, o que é melhor que nada. Porque sei que disso me resultará salvação pela vossa oração. Deveria ter sido traduzido libertação. E pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Paulo está se referindo ao Espírito Santo. E o que ele proveria, o que fosse necessário. Mas ele só poderia fazer isso por meio do que Cristo e do que ele fez na cruz. O que tornou tudo isso possível. Daí o fato de ele usar a terminologia como o fez.